Nós estamos aqui com Paulo Henrique Santos Fonseca, nosso anfitrião aqui, recebendo o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens. Paulo, obrigada pela presença. Prazer, mais uma vez, estar aqui no Roda de Conversa, com parceria aí do MAB, que está sempre na luta conosco, e tratando uma questão importante, que haja reparação desses crimes e que não se repitam. Essa empresa que é um exemplo de uma empresa privatizada aí, que trouxe essa tragédia, esse crime para as terras de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença, Jocely Andrioli, da Coordenação Nacional do MAB, que vai estar aqui conosco na próxima hora, e vamos conversar sobre a campanha Revida Mariana, Justiça para Limpar essa Lama, e também sobre a privatização, ou a luta contra as privatizações de empresas importantes, como CEMIG e Copasa. Bem-vindo, José. Bom dia, Vera. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes dessa importante e bonita rádio. Esperamos aqui poder fazer um bom debate, esclarecer a sociedade dos perigos que o povo mineiro enfrenta nesse momento e precisa estar muito bem informado para existir, se organizar e lutar pela vida, como sempre fez nessa terra de Tiradentes. Tá aí o Jocely lembrando de Tiradentes, importante, porque, aliás, tem uma história que contam aí errada, tentaram esse governo também emplacar, de que ele foi, martirizado, morto, por não cumprir a lei, Paulo? Colocaram Teve isso, um criminoso ao invés de um herói, Que absurdo, Absurdo. Tentam inverter toda a lógica da história, mas estamos aí com a Rádio Alternativa para contar, com a Rádio Favela, tantas outras emissoras que nós colocamos esse programa no ar para contar a verdade. E ainda a Rádio Web Brasil de Fato, todas as terças-feiras, esse programa na íntegra para você e também aos sábados. Mas, Paulo, vamos começar aí com o Jocely conversando sobre a questão da privatização, do referendo, e na sequência a gente vai falar da campanha? Pode ser? Sobre o referendo, pessoal, só para contextualizar, para vocês entenderem, para privatizar empresas como a CEMIG, por exemplo, que é o que a gente vai tratar aqui, Copasa, o governo de Itamar Franco, ele sabiamente, e pensando que, como ele mesmo disse, que no futuro poderia existir algum maluco querendo privatizar, quem pode falar, viu, Jocely? Querendo privatizar empresas do porte da CEMIG, que segundo os dados, as fontes de dados, significa 2 milhões de reais por dia para o governo. Imagina um cofre caindo 2 milhões de reais por dia. É o que a CEMIG jorra para o governo. E ele agora quer privatizar. Mas não é só isso. Ele quer privatizar sem passar pelo referendo popular, sem que a população saiba disso. É isso mesmo, Paulo e Jocely? Exatamente, Ele está retirando o direito democrático da população que está na legislação aqui em Minas Gerais. Na Constituição, foi uma conquista do povo mineiro, fazer com que realmente, minimamente, a população fosse consultada diante de uma ameaça de privatização. Então, primeiro tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa por 2/3, e aí o governo de Minas ataca também a democracia representativa, que ele quer diminuir esse quórum da Assembleia de 2/3 para a maioria simples. Dessa maioria, não que todos deputados tenham que votar pela privatização, que votando metade dos deputados, a maioria deles votem a favor. Então, é uma queda muito grande no quórum da Assembleia Legislativa e deixa de consultar a população mineira. Então, essa aí já tem sido apelidada a PEC do medo do povo, que é não consultar a população sobre um patrimônio que é dela, É um absurdo. Jocely, como é que vocês acompanham isso? Vocês que sempre tiveram o lema água e energia não são mercadoria. Isso eu durmo e acordo com essa frase, porque ela é muito o retrato da realidade. Porque se virar mercadoria, acabou para o pobre, não é isso? Exatamente, essa é a grande questão. Primeiro é importante dizer que é inacreditável de ver nessa era ter um governador querendo privatizar empresas extremamente lucrativas ao povo mineiro,
né? Impensável, de fato, o Itamar tinha razão, né? E criar uma confusão de novo em relação à organização do Estado de Minas Gerais. A privatização, está provado em nosso país que ela tem só colocado o lucro em primeiro lugar. Quando uma empresa privada passa a administrar um negócio, o pensamento e o coração dela está movido para ter lucro. Lucro acima de tudo e de todos. Foi esse lucro que levou a Vale matar 272 pessoas lá em Brumadinho, 19 pessoas lá em Mariana, e quantas outras já morreram por causa desses crimes. Foi a privatização que elevou as tarifas brasileiras, as tarifas mais caras do mundo, como a própria tarifa de energia elétrica, porque ao privatizar a energia virar uma mercadoria, já as empresas tiveram lucros extraordinários e não melhorou a vida do povo, não universalizou a energia, não trouxe qualidade como propagandeavam antes da privatização. Agora estão fazendo a mesma coisa em relação a Copasa, CEMIG, Gasmig e tantas outras empresas estatais. É criar um clima de dizer que o serviço está ruim, que não presta, que tem que privatizar. E, na verdade, a gente sabe que o que está por trás é o lucro das empresas, das transnacionais, dos grandes fundos que investem nesses setores. E aí é isso que está em jogo. Em jogo a água ser uma grande mercadoria, já é caríssimo que a gente paga mensalmente. Se privatizar a Copasa, será muito mais caro. Isso que a população precisa entender, precisa se revoltar, precisa se organizar, se levantar contra o que está acontecendo aí. É um absurdo, né? Uma grande conquista que o povo mineiro teve, poder ser ouvido, poder participar dos debates estratégicos do rumo de Minas Gerais, e agora vem um governador que tenta na Assembleia Legislativa tirar essa conquista do povo mineiro, que é de proteger o seu patrimônio. Seu patrimônio, que quem pagou essas empresas foi cada conta d'água e cada conta de energia da população mineira. E agora vem um governador aí alicerçado, organizado com os interesses dos negócios. Basta ver o esquema da isenção de imposto às grandes empresas como a Localiza, né? E agora querendo cobrar imposto da população através de vários itens, né? E ainda privatizar, né, o que é a galinha dos ovos de ouro, né? Aquela historinha, né? Que tinha uma galinha que produzia ovos de ouro, a ganância foi tanto que foram lá matar a galinha para tirar os ovos e ficaram sem a galinha e sem os ovos. É isso que, em resumo, o Zema quer fazer com as estatais mineiras. Entregar grande negócio de empresas e sucatear os serviços e o povo pagar a conta. Por isso nós estamos nessa luta, sim, contra a privatização, contra regredir a legislação mineira que garante essa proteção ao povo, a soberania do povo mineiro, e, portanto, nós temos que fazer essa luta conjunta, como está sendo feito pela Frente Mineira em defesa das estatais, pela Central Única dos Trabalhadores, pelos movimentos sociais em Minas. Esperamos que a sociedade mineira, né, levante-se para fazer essa luta contra a privatização das estatais, porque nós já temos a prática aí, né? Isso. Olha a Vale do Rio Doce que aconteceu. Pois privatizou, deu no que deu. Eu quero até daqui a pouquinho, Jocely, que você fale pra gente onde privatizou e que deu errado, mas antes eu queria que o Paulo lembrasse e falasse pra gente, está acontecendo na educação. Isso também, não é, Paulo? Fala pra gente um pouco do retrato, para as pessoas que estão nos ouvindo saberem o que o Zema está fazendo agora na educação. O governo Zema, ele quer se desfazer de tudo, né? Na educação também, ele insiste em transferir o ensino fundamental para as prefeituras, né? E faz isso quando a gente vai lá no município, conversa com a comunidade diz não, né, ao programa Mãos Dadas. Ele faz isso através do plano de atendimento, né? Então, ele simplesmente encerra as matrículas para o primeiro ano e, subsequentemente, no ano seguinte, para o segundo, para o terceiro. Então, ele deixa de ofertar, né, o ensino fundamental nos municípios. E aí, para que ele faz isso? Para ofertar um ensino médio melhor? Não, ele está se desfazendo também. No caso do ensino médio, ainda é pior, está transferindo para organizações sociais, que é uma forma de privatização, né? São aquelas pessoas, empresas, na realidade, né, que vêm com a fachada de organização social. Tem uma ideia aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, tem 3 escolas que é gerida, né, por uma organização social de Teixeira de Freitas, na Bahia. Quer dizer, na Bahia, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, né, para que vai ter uma empresa que é gerida de fora do Estado, um serviço, né, essencial, que é a educação para o povo mineiro? Nós não temos competência para gerir a nossa educação? Claro que tem, falta
né, recursos, faltam investimentos, né, e o governo do estado arruma esses subterfúgios, né? Rapidamente, acho que a gente, também falando das outras empresas, né, que o Juscelio também vai falar mais, mas a gente vê o que aconteceu com o metrô. A tarifa era R$ 1,80, hoje está R$ 5,30, está mais caro do que a passagem de ônibus, né? Lá em Ouro Preto existe uma companhia de água, que é a Saneouro, e também a tarifa de água, né, que é uma água que não tem a qualidade, né, que não está sendo tão bem processada quanto a da Copasa, e que tem um custo altíssimo também, né? Então a gente se vê tanto dentro do nosso país como fora, empresas que eram privatizadas na Europa que estão retornando para o poder público, né? Nós temos tanto de energia, de água, e aqui, além da Copasa, da CEMIG, tem uma Codemig, que ela é responsável pela extração de um metal muito precioso, o lítio, que é o nióbio. Né? O nióbio. O lítio também está sendo entregue aqui no nosso estado, né? Lá no Vale de Jequitinhonha, né? Jequitinhonha, o nióbio, ele, né, na região do governador, né, ele é extraído, e ele também é um material raro, rico, né, e que tem bilhões embaixo da terra, vão ser transferidos, né, tem a ação do governo transferir por algumas migalhas aí para iniciativa privada. Pois é, Jocely, e olhando tudo isso, vocês que entendem tanto da terra, da água, que fazem tantos estudos, eu queria só, porque às vezes as pessoas, elas caem na ilusão de que o privado é melhor do que o público, né, de que privatizar vai trazer melhorias. E eu tenho visto tanta coisa acontecendo na questão do atendimento, e aí as pessoas olham e falam assim, tem que privatizar mesmo, está ruim, não está entregando. Mas isso é uma estratégia, né? Eu queria que você falasse isso, porque as pessoas precisam perceber. Exatamente. Nós vivemos agora há pouco um exemplo bem claro que o MAB denunciou à sociedade, que foi a tarifa vermelha na conta de luz, né? A teoria da escassez, ela é uma coisa formulada tecnicamente, estrategicamente, para criar um pânico na sociedade e elevar os preços para a pessoa pagar sem reclamar, né? Então, a estratégia de difamar os serviços públicos, tanto da educação, como da saúde, como serviço ao saneamento, etc., é uma estratégia de entregar às empresas privadas. Dizer, não, o público não presta, o público é pesado, o público é atrasado, a corrupção existe no Estado, né? E aí entrega para a empresa privada que ela é mais eficiente, transparente, tem controle. Conversa para boi dormir. Essa é a grande mentira. Privatizaram várias áreas e só encareceu a vida do povo e precarizou e destruiu a qualidade dos serviços. Nós vamos dar um exemplo claro aqui, ó. O Zema fez um acordo em Brumadinho, de portas fechadas, né, com as empresas, e transferiu o dinheiro que ia para os municípios para a Vale fazer as obras lá no município. Porque o município não ia ter competência, porque o município é público, ia demorar as obras, etc. A Vale começou a implementar obras que custavam 6 vezes mais do que o valor de mercado. Aí os prefeitos se mobilizaram, ficaram, né? Ninguém é bobo, né? Aqui em Minas Gerais o povo sabe o que é fazer uma obra e, portanto, não via ali um orçamento indo embora, né, de um direito que o município tinha. Então o povo está conseguindo, ou seja, essa lógica de dizer que o privado, isso é mentira. O privado tem enchido seus bolsos de lucros extraordinários, né, e só pensa nele, só pensa no indivíduo, só pensa na lucratividade da sua empresa, não pensa no bem-estar. Essa é a função do Estado, essa é a função do público, pensar na coletividade. Por isso que é um absurdo, né? Tu vê um governador isentando as grandes empresas de pagar imposto, porque essa é a questão. Onde é que vem o dinheiro do Estado? O dinheiro vem dos impostos, vem da arrecadação que o Estado faz e do lucro das estatais também. O lucro que a Copasa tem, o lucro que a CEMIG tem, a parte que vem para o Estado vai para a saúde, vai para a educação, vai para todas essas áreas. Na medida em que tu passa essa empresa que é lucrativa para a mão da empresa privada, vai só para ela. O Estado não vai ter dinheiro para a educação, não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a própria área, né, da energia, do saneamento, etc. Então essa que é a grande questão. Nós ficamos indignados, assim, Eu vim de Santa Catarina, morar em Minas Gerais, né, no final de 2005. Já vai fazer 19 anos que estou morando aqui em Minas Gerais. Nós conhecemos o território mineiro e vimos que é um dos mais ricos do Brasil. A quantidade de riqueza que tem aqui.
né? O Paulo acabou de falar do nióbio, agora tem o lítio na bacia do Jequitinhonha, na região do Governador Valadares, e vai muito mais além, né? A quantia de riquezas que tem aqui, dos minerais preciosos, inclusive que até hoje permanece. Minas Gerais foi o estado responsável pela industrialização da Inglaterra, inclusive, né? Foi daqui que deu a base econômica do ouro da época para desenvolvimento da indústria, né? Ou seja, a Revolução Industrial teve como base a matéria-prima da riqueza desse estado. E o povo mineiro não sabe a força que tem. Por isso a gente faz essa convocação. Não vamos deixar o Zema destruir esse estado como Bolsonaro destruiu o Brasil. Vamos segurar firme, se organizar, porque a gente sabe que quem paga a conta é o povo. E nós não queremos pagar essa conta, não. Ô Jocely Andrioli, da coordenação do OMAB, está aqui conosco no Roda de Conversa. Programa feito com muito carinho para você pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras do Estado, não é, Paulo? Segundo do país, né, e o maior do Estado, representando aí os educadores, né, tanto da rede estadual como diversas redes municipais, professores, administrativos, né, desde da cantina, da limpeza da escola, né, educação e também administração, né, todos os trabalhadores da educação. E um sindicato na luta. Dia sim, dia não, vocês estão lá na Assembleia Legislativa batendo ponto, né? Tem acompanhado. É muita luta. Dia não é quando a Assembleia não tem sessão. Bem colocado. É só para a gente fazer uma força de expressão, mas é para mostrar que o Sindiúti está na mesa de negociação com esse Estado, está na Assembleia o tempo todo, está na luta no interior. Essa semana tivemos atos em todas as regiões do Estado e mesmo assim é um direito atrás do outro sendo tirado, não é? Exatamente. A gente tem resistido, né? Existe uma ofensiva muito grande do governo do Estado em acabar com o que é público. Às vezes nós temos, né, no caso aí das privatizações dessa resistência, à frente também, né, dos serviços públicos, e não é do servidor público, exclusivamente. Às vezes a pessoa pensa assim, ele é um trabalhador público, é um servidor público, mas, assim, são os serviços que atendem a classe trabalhadora, aquela pessoa que é trabalhador formal, informal, que a pessoa que trabalha por conta própria, todas elas, muitas, né, aqui nós estamos falando da Serra, aqui em Belo Horizonte, né, quantos comércios tem aqui, e as pessoas, a gente vê quantas crianças passam com o uniforme da escola pública, e quem atende, né, quando tem algum problema de saúde, vai no posto de saúde que é público, né? A energia que chega em casa é da CEMIG, a água que chega é da Copasa, o esgoto é da Copasa, que precisa ter um alcance maior, precisa ser barateado, mas que com a privatização vai na contramão, né? A gente vê que os preços aonde foram privatizados e a qualidade desses produtos, né, e desses serviços sempre caem com a privatização. Ô Paulo, eu tenho uma perguntinha aqui, aí pode ser para vocês dois. O Jackson Santana, ele é aqui do bairro São Geraldo. Ele pergunta que se há possibilidade de vocês verem condições de ganhar essa luta na Assembleia Legislativa, porque lá ele acompanha, fala que segue não só o Sindiúti, como também o mandato da deputada Beatriz Cerqueira, e ele viu uma luta muito grande. Tem condição de vencer lá dentro essa força de braços e fazer com que a CEMIG não seja privatizada. Jackson Santana, ele é do bairro São Geraldo. Ô Jackson, nós acreditamos que a força vem da população, né? Porque a Beatriz Cerqueira foi citada, é a nossa, né, ponta de lança, está sempre nas lutas populares, mas assim, sem a retaguarda do povo, a gente não consegue vencer, né, o poder econômico, que está muito bem representado nesse governo estadual, né? Então a gente tem que demonstrar a nossa insatisfação, né? E eu acredito que o governo Zema, ele desconfia que o povo já está consciente de que não se deve abrir mão dos estatais, porque ele quer retirar do povo o poder, né, de dizer não às privatizações. É um absurdo, ele quer retirar da Constituição, né, aquele parágrafo lá que fala assim, olha, tem que consultar através de um referendo a população caso a Assembleia aprove, porque aí primeiro, ele quer que mude. Ele quer passar para 39. Para 39, mas nem 39 tem que votar a favor. Se tiver 39 votantes, 20 vão lá e votam a favor da privatização, está aprovado. Entendi. Né? E aí, sem o referendo popular, né, porque
20 deputados têm lá seus interesses, a gente não sabe como é que é, né? Sim. Mas vai consultar a população mineira. Ele não quer que consulte a população mineira, quer tirar o referendo para que a população não opine sobre as privatizações. Então, resumindo, é a luta, não é? É fundamental o povo saber que é possível impedir, sim. É possível porque os deputados são eleitos pela população. A Assembleia Legislativa, quem constitui as leis, quem, né, acompanha e monitora aí a Constituição Mineira, é fundamental nesse momento todos cobrarem dos seus deputados. Lembrar em quem votou e ir lá cobrar, para não permitir que tire esse direito da população. Hoje a população mineira tem o direito em decidir, né, se quer privatização ou não. Como eles sabem, o Zema sabe que o povo não é bobo, o povo mineiro não é bobo, né? Sabe que se privatiza aumenta o preço, precariza o trabalho, destrói a soberania e, portanto, o povo vai ser sempre contra a privatização, porque ninguém é bobo. Então ele quer tirar esse direito da população. E para tirar precisa ter essa votação na Assembleia. Então é fundamental pressionar os deputados, né? Porque muitos são conquistados com favorzinho, com emendinhas, com orçamento do Estado, né? O Zema tem feito uma política, né, de tentar levar, de criar uma base maior na Assembleia Legislativa, né? E, portanto, é fundamental que o povo cobre seu deputado para não permitir que tire direito da população em decidir os rumos estratégicos de Minas Gerais. É possível vencer, sim. Nós estamos muito animados, porque a Frente Mineira agora está se espraiando, os movimentos têm assumido essa luta. É um tema que estamos discutindo pedagogicamente com a sociedade para entender, né? O povo entender, ter as informações. Essa junção, né, Jocely? A Frente é inédita nesse sentido, né? Me parece que da última vez que a gente contabilizou, já eram mais de 20, 24 entidades já reunidas com esse propósito, né? Nunca vi um movimento assim aqui. Isso, já teve movimentos grandes em Minas Gerais, né? Sim. Votando, fazendo plebiscitos populares, etc. Mas agora tem um clima importantíssimo, Sim. que é esse de unidade das organizações para impedir que venha esse massacre ao povo mineiro, né? Mas está faltando o povo se levantar. Para isso é fundamental um mecanismo como esse da informação. O povo precisa saber que está em risco é a conta de luz, se ela vai baratear ou se vai encarecer. Está em risco a conta de água, se vai baratear ou vai encarecer. Está em risco a qualidade da educação do seu filho, da sua filha, que todo dia sai para a escola e que talvez amanhã vai ter que pagar para poder estudar. Então, essa que é a grande questão. Nós precisamos fazer um forte movimento nesse momento, pressionar os deputados, porque a gente sabe, né? Eles estão lá para representar o povo, mas se o povo não cobrar, eles representam muitas vezes os outros interesses que não do povo. Olha então essa só. luta é importantíssima nesse momento. Importante. Numa daquelas reuniões, audiências da Assembleia, eu via até uma liderança sindical também comentando, Paulo, e falando lá assim, ó, imagine a CEMIG privatizada nas mãos de um empresário desses aí, o dono de uma locadora. Imagine a Copasa privatizada. Aí, numa época de campanha política, esse camarada vem, quer fazer uma maldade com o povo e corta a luz. Ou imagine o que está acontecendo lá, você citou muito bem a Saneouro, lá em Ouro Preto, né, com contas de R$2.800, R$3.000 reais para uma dona de casa, para uma pessoa que vive lavar roupa para fora. Ela está parcelando, a Denise Romano, nossa coordenadora geral também, falou isso em alto e bom som. Ela está parcelando a conta de água em 36 vezes de R$200. Mais a mês conta que vem outra, né? E vem outra. Ô Paulo, você já imaginou isso, Jocely? É um absurdo. É assim, é a prova concreta, Olha, né, do que é a privatização. É de derreter os olhos em lágrimas. É triste. É muito triste. Olha, nós no segundo tempo aqui, nós vamos voltar falando então da campanha Vida Mariana, Justiça para limpar essa lama. Lembrando que a Renova está aí cheia de propaganda em tudo quanto é veículo, falando que está fazendo, acontecendo. Nós vamos saber aqui agora se está fazendo mesmo ou se está deixando a desejar. O Jocely vai trazer tudo para nós. Muito triste, né, pessoal? Não é fácil, não. A luta desse pessoal que foi atingido pelos crimes da Vale, da BHP, Billington e da Samarco é uma constante. A gente percebe que não tem tido, né, a devida reparação
casas que não foram construídas, as pessoas passando muitas necessidades. Todos os dias tem uma situação sendo posta, sendo denunciada, e é como se a vida dessas pessoas não tivesse o menor valor. Então, nós estamos aqui agora para conversar com o Jocely, do Movimento dos Atingidos por Barragem MAB, e com Paulo Henrique Santos Fonseca, da Direção Estadual do Sindiúti, sobre a campanha Revida Mariana, justiça para limpar esta lama. É isso que o movimento busca e é isso que os atingidos e atingidas querem. Jocely, muito obrigada aqui de novo pela sua presença, Paulo. Nós vamos conversar agora sobre essa campanha e eu começo perguntando para o Jocely, pedindo para ele esclarecer para a gente o que é essa campanha. Muito bem, todos nós acompanhamos, né, o que foi o crime da Vale da BHP Billiton, lá em Mariana, através da Samarco, né, que despejou mais de 56 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, né, metais pesados se espalharam em todo o leito do Rio Doce, matando vidas, né, matando a agricultura familiar, os pescadores, os peixes do Rio Doce morreram quase tudo, né, e ficaram contaminados. Chegou ao litoral capixaba, essa lama se espalhou no litoral, mais de 300, 400 quilômetros, né, e foi lá, está lá em Abrolhos, na Bahia, já o impacto mapeado, né, dessa contaminação. Matou 19 pessoas e, portanto, o que está em questão é o como fazer a reparação, né, como garantir o direito das pessoas que perderam tudo, como retomar a vida na bacia do Rio Doce. As empresas, no primeiro momento, fizeram um acordo, novamente de gabinete, para elas assumir a reparação. E elas criaram uma empresa chamada Renova. Esse nome bonito, Renova, né? Só que a Renova foi uma estratégia das empresas de renovar uma imagem que elas tinham perdido. E não renovar, de fato, o Rio Doce, renovar a vida das pessoas, das comunidades, dos municípios atingidos. Essa foi uma grande farsa criada, foi essa empresa, que agora já está admitido por todo mundo. As instituições de justiça já recorreram para tentar acabar com a Renova, né? A Renova virou escândalos de corrupção, a Renova tem aplicado milhões de esquema de propagandas para não fazer de verdadeiro a sua missão que deveria ser feita. Por quê? Porque é uma empresa controlada pelas empresas que cometeram o crime. E a empresa que cometeu o crime, né? Além dela ter preços extraordinários, como a gente sempre falou, o lucro está acima de tudo e todos, quando ela tem que assumir o erro que ela cometeu, ela vai sempre tentar manipular. Assim como ela manipulou os laudos, né, em Brumadinho, e aí aconteceu um novo crime depois de Mariana, que matou muito mais gente, novamente impactou a bacia do Rio Paraupeba, o Lago de Três Marias, chegando ao São Francisco, né, e portanto, o Revida Mariana é uma proposta criada a partir dos atingidos. Nós estamos lançando uma campanha, porque nesse momento está se discutindo a construção de uma saída, né? São 8 anos que se passou e a reparação não chegou. Se criou essa empresa que gastou bilhões e até agora o rio continua contaminado, as pessoas sem suas terras, os pescadores sem seu peixe, a população dos municípios sem a água adequada para sobreviver, com um monte de doença, com um monte de problema e, portanto, nós precisamos dar um basta a tudo isso. Então o MAB, junto com várias organizações populares, através de um manifesto, inclusive, lançamos a campanha Revida Mariana, Justiça para Limpar essa Lama. Revida no sentido de reviver, de buscar a vida novamente, de colocar a vida em primeiro lugar, de ressuscitar o Rio Doce, né, através de uma reparação ambiental justa, de ressuscitar as comunidades atingidas através de uma reparação socioeconômica justa, com participação popular, com empoderamento do povo e o povo que foi atingido tendo a voz em primeiro lugar. O que estão tentando fazer é novamente um acordo sem a participação dos atingidos. Por isso vem a campanha, para denunciar o que está acontecendo, os acordos de gabinete, os acordos pensados, né, da elite que não sabe o que é ser atingido de fato, que não sabe o que é perder um rio, não sabe o que é perder uma cultura, não sabe o que é perder o seu projeto de vida, que é isso que aconteceu com as famílias na bacia do Rio Doce e litoral capixaba. Então a campanha ela vem no sentido de reviver, também revida no sentido de lutar.
lutar para alcançar os objetivos, de não ficar esperando que alguém vai resolver o nosso problema. Nós está organizado, informado, com pautas claras, apresentando propostas, buscando estar na mesa de negociação, buscando exigir, né, a justiça. Revida Mariana, justiça para limpar essa lama. O judiciário brasileiro está sendo questionado pelo povo brasileiro o porquê que em 8 anos não conseguiu prender ninguém. Ninguém foi preso das empresas, não foi responsabilizado necessariamente como devia ser, né? E, portanto, novos crimes tendem a acontecer. Então, nós estamos lutando também para pressionar o judiciário, para fazer alguma coisa. 8 anos e o judiciário muitas vezes contribuiu mais com as estratégias das empresas do que para fazer justiça à população atingida por esse crime monstruoso. Então nós acreditamos sim na justiça. Nós precisamos cobrar o judiciário. Estamos cobrando inclusive aqui no Brasil e lá em Londres, porque os atingidos conseguiram na Bacia do Rio Doce processar a matriz, que é a BHP Billiton, lá na Inglaterra, né, e que vai ter reflexo na Austrália e outros lugares onde ela tem as suas empresas. Inclusive, estive lá há poucos dias, lá em Londres, né, na Inglaterra, onde presenciei uma audiência onde o judiciário estava ouvindo a Vale, que a BHP, depois que foi processada e o judiciário aceitou as 700 mil ações individuais lá na Corte de Londres, 46 prefeituras que entraram com processo junto e mais de 2.500 comércios, entidades, etc., teve um poder muito forte essa ação, né, que foi ter data marcada já para o julgamento, que vai ser em outubro do ano que vem. Essa ação, então, está sendo cobrada também para os atingidos. Então, a justiça no sentido global, lá na Inglaterra e aqui no Brasil. O judiciário não pode ficar de costas aos maiores crimes socioambientais, porque ao ficar de costas, tende a novos crimes se repetir. É isso que nós vimos aqui nas várias evacuações que teve, né? Aqui em Macacos, Nova Lima, lá em Ouro Preto, lá em Barão de Cocais, aqui em Congonhas, ou seja, em Itatiaiuçu, o caos que virou a vida das pessoas nesses lugares onde tem bombas relógio, né? Que são essas grandes barragens, né? Por exemplo, Paracatu, né? A maior barragem de rejeito de ouro da América Latina em céu aberto. Se romper uma dessa, acaba com acesso à água a mais de 40 milhões de pessoas na bacia do Rio São Francisco. Então o povo precisa estar empoderado. Essa campanha Revida Mariana vem para disputar as mentes e os corações, para alertar o povo brasileiro a partir desse crime, para que não se repita novos crimes, para que tenha-se uma punição exemplar dessas empresas, tanto em garantir a reparação ambiental, que é fundamental, nós fazer reviver o Rio Doce, como a reparação socioeconômica, nós fazer novamente ressuscitar a criação das cadeias produtivas, do desenvolvimento social, econômico, ambiental das pessoas que moram nesses locais. Então essa é a campanha, estamos articulados num grande processo de luta também, né? O MAB vai estar presente com quase 1.500 pessoas, agora amanhã, dia 26, que será uma grande programação em Belo Horizonte, né? O povo também atingido por Brumadinho estará com uma forte agenda buscando aquilo que o acordo de gabinete lá em Brumadinho não garantiu, né? Que foi o direito individual das pessoas e várias pendências que tem até hoje sobre o acordo que eles fizeram, que até hoje não chegou na vida das pessoas, virou também propaganda das empresas, virou propaganda dos governos, mas não virou uma prática concreta que resolva o problema daqueles que perderam suas vidas, que perderam suas comunidades, que perderam seu trabalho e muitos perderam sua dignidade com tudo isso, né? Levou um índice de extermínio enorme nessa região. Muitas pessoas têm perdido sua vida, né? Têm abandonado, inclusive, o gosto de viver, né? Por causa dos problemas psicológicos, problemas causados por esses crimes que, quando não reparados, só tendem a incentivar novos crimes. Então, a Revida Mariana é uma grande campanha. A gente convida toda a sociedade de bem a se somar, assinar o manifesto que está no site. Inclusive, nós vamos fazer uma arrecadação financeira para poder divulgar essa campanha em todo o Brasil. Então, convidamos a todos a poder se somar, né, numa conta que será divulgada, inclusive, no site também, para arrecadar condições para nós fazer essa voz chegar em todos os territórios do nosso povo brasileiro e também a nível internacional. A campanha vai estar sendo desenvolvida lá na sede da BHP Billiton, na Inglaterra, para também mostrar ao povo inglês a importância do judiciário lá também fazer justiça. Tem uma máxima
dos direitos humanos, que diz assim, para que não se repita, verdade, justiça e reparação. Acho que se aplica muito bem, né, ao caso, né, dos crimes cometidos pelas mineradoras aqui em Minas Gerais. É importante a gente saber, né, por que aconteceu, né, que foi em razão do lucro. É importante que tenha justiça. A Jusseli coloca aí essa luta pela justiça, tanto aqui no Brasil como fora, porque envolveu, né, o capital transnacional, né? E também a reparação. Essas pessoas que estão sendo acometidas, né, por problemas econômicos, problemas de saúde física, né, contaminação mental, né, como foi bem colocado, direito, né, à sua história, né, porque aquele lugar já não existe. Então é muito necessário, né, e urgente que se faça justiça e reparação, e que a verdade, né, venha à tona para toda a sociedade, né, no Brasil e no mundo. Juscelino, você estava falando aí de uma programação, né, que está preparada para esse dia 26. Queria que você contasse um pouquinho mais para a gente o que está programado, como é que vai se dar esse ato em Belo Horizonte. Eu sei que tem atividades na Assembleia Legislativa, no TRF, em frente ao TRF. Enfim, tem um ato que deve reunir mais de 1.500 atingidos e atingidas. É isso mesmo? Isso aí. Belo Horizonte, dia 26, será um dia de luta. E a gente convida toda a população que puder participar a estar presente. Então começa às 9h30, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que tem como objetivo discutir esse tema das privatizações, né? Os atingidos estarão presentes porque têm uma vida na prática do que foi a privatização da Vale, que levou, na nossa avaliação, a todas essas consequências que hoje a população paga a conta. E, portanto, estamos se somando junto a essa luta, junto da Central Única dos Trabalhadores, os sindicatos, a Frente Mineira contra as privatizações, para nós fazer um grande debate na Assembleia Legislativa, inclusive para pressionar os deputados a não permitir que mude a Constituição, que retire o direito da população mineira a decidir os rumos de Minas Gerais. Então, 9h30, todo mundo na Assembleia Legislativa, pela vida em primeiro lugar e não lucro. Segundo, vai ter um ato também às 10 horas da manhã, na segunda vara da Fazenda de Autarquias do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, que é lá no alto da Rágia Gabalha, onde tem um debate sobre o direito individual dos atingidos de Brumadinho. Né? O juiz Murilo vai receber, às 10 horas da manhã, uma comissão de atingidos, e onde nós vamos solicitar que se tenha uma decisão do judiciário em garantir o direito individual dos atingidos pela barragem de Brumadinho. Só para todos saber, na época do acordo, as empresas, junto com os governos e instituições, não colocaram em pauta o direito individual do atingido. E ficou de fora. Depois, os atingidos sozinhos se organizaram, né, através das instituições de justiça, fizeram uma petição e o juiz tomou uma decisão. A Vale agravou essa decisão e essa decisão voltou agora novamente para a primeira instância. Então nós vamos estar reunindo com o juiz para pedir a ele que tome a mesma decisão, que garante a liquidação coletiva dos direitos individuais, que garanta uma perícia judicial para acompanhar os estudos, para qualificar de fato o entendimento de toda a dimensão do dano, que valore esse dano e que garante também as assessorias técnicas acompanhar com os atingidos o seu dano para poder ele de fato ser indenizado. E que isso na Bacia do Rio Doce não volte a acontecer, né? Então vai ter uma reunião também a meio-dia, né, 12 horas em ponto, onde nós vamos lançar essa campanha na Assembleia Legislativa, Revida Mariana Justiça para limpar essa lama, no sentido de mostrar a importância da sociedade estar somando com os atingidos da Bacia do Rio Doce e Litoral Capixaba, porque agora novamente está se tentando um acordo. E esse acordo novamente está sendo feito de portas fechadas, só pelas instituições de justiça, governos e empresas, sem o direito ao povo participar. Então nós vamos fazer esse ato na Assembleia também às 12 horas, porque depois, na sequência, nós vamos fazer um grande ato em frente ao Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional da Sexta Vara, que é aqui em Belo Horizonte, atrás da Assembleia Legislativa, na rua atrás, em frente ao Ministério Público Estadual. Ali está, né, o TRF6, né, o Tribunal Regional, que está coordenando nesse momento as negociações sobre a reparação da Bacia do Rio Doce. E nós vamos cobrar do tribunal 3 pontos fundamentais. Primeiro, não existe propaganda que se faça
né, de que está sendo negociado os interesses dos atingidos, se não está sendo negociado o debate de como ficará a indenização das pessoas. E por incrível que pareça, estão discursando por aí que o atingido é em primeiro lugar na mesa de negociação. Só que o direito individual das famílias não está sendo discutido. Então é uma grande contradição. E nós vamos exigir que o TRF6, que está coordenando isso, coloque isso na mesa de negociação. Segunda coisa fundamental, que o atingido tenha direito a participar. Quem perdeu vidas foi as famílias. Quem perdeu suas comunidades foi as famílias atingidas. Quem perdeu seu rio, quem teve a água contaminada, foi o povo atingido. Por que que agora, na hora de decidir como que vai ser, depois de quase 8 anos, a forma de resolver, porque a forma que eles arrumaram até agora não resolveu, por que que o atingido não tem direito a participar? Não tem direito a participar porque estão fazendo alguma coisa de novo para não resolver o problema. Porque quando os atingidos participam, não tem conversa mole. O povo sabe os combinados que é feito e vai cobrar os combinados que são feitos. Portanto, se é um acordo, por que que os atingidos não têm direito à participação? Nós vamos fazer essa pergunta e exigir respeito. Exigir que se cumpra a lei que nós construímos em Minas Gerais, que é a Política Estadual de Direitos Atingidos por Barragens, e lá fala claramente, nos primeiros itens da lei, o atingido tem direito à participação. E isso está sendo violado nesse acordo que estão tentando fazer de gabinete na Bacia do Rio Doce. Terceiro ponto fundamental que nós vamos cobrar no TRF6 é a garantia de que se faça um acordo, mas com valores suficientes para pagar o prejuízo que as empresas causaram. Porque lá em Brumadinho já está faltando dinheiro, né? Fizeram um acordo de 37 bi, 26 bilhões de valor novo, 11 bilhões foi para os cofres do Estado, etc., que o Zema definiu obras da cabeça dele, como o Rodoanel, que vai criar mais problema do que solução na região metropolitana, e faltou dinheiro, né? Agora há pouco teve um conflito em relação ao direito à assessoria técnica da população, foi ver, não tem dinheiro suficiente para um direito que a população devia ter. No Rio Doce está acontecendo a mesma coisa. Pelo que nós ficamos sabendo por quem está na mesa de negociação, os valores é um absurdo, eles não alcançam a reparação integral das famílias. E, portanto, esse é um alerta. A ação de Londres, essa ação judicial lá, que pede só em relação ao direito individual das pessoas e dos municípios, está avaliada em mais de 200 bilhões de reais. Estão falando aqui de fazer um acerto, um acordo na Bacia do Rio Doce, que não chega a 100 bilhões. Num dos maiores crimes socioambientais do nosso planeta, numa extensão geográfica monstruosa, mais de 1 milhão de pessoas atingidas e estão negociando a mesmo valor que é totalmente insuficiente, que as empresas vão ganhar muito mais em propaganda quando fizerem um acordo desse do que vão pagar para resolver um problema que elas mesmas criaram. Então essa é uma programação muito importante, a gente convida todo mundo a estar às 9h30 lá na Assembleia Legislativa, né, ficar na parte da tarde junto com os atingidos, né, tanto nesse debate de Brumadinho às 10 horas da manhã lá no Judiciário, como às 3 horas da tarde em frente ao TRF6, ali atrás da Assembleia, onde nós vamos exigir esses direitos dos atingidos, lançar a campanha para a sociedade ficar sabendo e mais. Nós estamos se preparando, os atingidos de todo o Brasil, principalmente da Bacia do Rio Doce e Litoral Capixaba, para no dia 5 de novembro, que é a data que completa 8 anos do crime da Vale e da BHP através da Samarco lá em Mariana, nós vamos para Brasília. Vamos ter uma conversa daquela pessoa que a gente tem uma grande esperança que possa nos ajudar a resolver esse problema, que é o presidente Sim. Lula. Queremos no dia 5 chegar com mais de 3 mil pessoas em Brasília, na capital do nosso país, para discutir com o nosso presidente qual vai ser os rumos, de fato, dessa reparação na Bacia do Rio Doce. Então, estamos organizando caravanas, já estamos organizando o povo para chegar em Brasília no dia 5. Depois de Belo Horizonte, vai ter ainda um ato lá em Vitória no dia 10, provavelmente de outubro, e aí o povo vai para Brasília para fazer um grande debate, para garantir que o atingido tenha direito a participar, que os valores sejam suficientes para reparar esse maior crime socioambiental do nosso planeta dos últimos tempos, e que o povo tenha direito à participação organizada, informada, como deve ser feitas as coisas em nosso país, com transparência, com seriedade e com responsabilidade. Nós estamos no finalzinho do nosso programa, caminhando já para os 5 minutinhos finais. Eu acho que o Jocely resumiu tudo, né, Paulo? Sim. De uma forma muito sábia. Ele tem o dom da palavra mesmo, né? Vera, eu acho que é importante a gente aqui no final também dar uma mensagem. Dia 1º, nós temos um compromisso também quanto cidadãos, quanto eleitores,
né, que é a eleição dos conselhos tutelares, Pois é, Paulo. né, em todo o nosso país, né, nosso estado. Então, todos os eleitores, né, devem procurar, prioritariamente acontece na própria sessão eleitoral, né, e procurar saber quem são aquelas pessoas que têm essa atenção com, né, com os menores, as crianças e adolescentes que estão candidatas, né, e que representarão aí, né, essas políticas para os nossos jovens durante esse período, né? Então, dia 1º, no domingo, basta aí, né, levar a identidade, comprovante de residência, né? E Pauta super importante, não é, muito Paulo? importante. E que, infelizmente, de uns tempos para cá está se politizando, né? Está entrando aí, eu vi hoje manchetes, todo canto nos jornais, falando da disputa política dessa pauta, que é tão importante, a gente já sabe, né? A única que a gente tem que ficar política aí atento, deve né? ser em prol dos menores, exatamente, né? que a gente Mas existem precisa outros ficar interesses escusos aí que é Sim, importante Paulo. a nossa participação. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, talvez merece até uma pauta maior para a gente falar aqui a importância do conselho, o que ele faz, para o cidadão e cidadã, né, disputar essa palavra também, porque é importante ter conhecimento, né, Josi? Exatamente, e esse direito à participação tem sido violado em vários lugares, né? Sim. No caso dos crimes, né, mas no caso de tirar o poder do povo mineiro em decidir os rumos do Estado, e não é diferente também se nós não tivermos uma forte campanha em relação à eleição de conselheiros, para ter essa transparência, para ter a participação, para ter a garantia desse serviço público que é fundamental às nossas crianças, principalmente, né, de todo o nosso país. Pois é. Pessoal, eu espero que todo mundo aqui tenha entendido bem o recado aí em relação à questão do crime da Vale, da Samarco, da BHP Billington, lá em Mariana. O Joseli trouxe muita informação, trouxe aí a programação que vai nortear os rumos do movimento aqui em Belo Horizonte nesse dia 26 e depois por vários dias até o dia 5 de novembro, quando o crime de Mariana estará completando 8 anos, e a expectativa que se tem é de que a ação lá na ação britânica, né, lá em Londres, que ela repercuta aqui na vida concreta dos atingidos e atingidas em Mariana, que estão aí, pelo que o Joseli nos contou, vivendo, né, um dia após o outro no sofrimento total. Não é isso? Parece que esse crime foi cometido ontem, né? Agora há pouco teve uma caravana em toda a bacia do Rio Doce, né? Veio equipes do governo federal também, e o pessoal falou, nossa, parece que foi ontem o crime, mas na sociedade já está sendo esquecido. Então essa campanha, ela tem o sentido de mostrar o que está acontecendo hoje lá, porque todo ano se renova o crime, todo ano vem a lama, e o impacto na vida das pessoas, doença, né? A Simone esteve aqui conosco falando da Sofia, que a Sofia é com muita doença de pele, uma loucura, pessoas se suicidando, não dando conta, deprimido, tem de tudo, né? Impacto da... Inclusive, um dia desses, eu estava ouvindo, vocês lançaram a campanha em Bogotá, há uns 4 dias atrás, lá na Colômbia, e uma das atingidas, de Bento Rodrigues, né? Ela falava que já são 55 pessoas mortas em função do impacto da lama em Mariana. 55, Paulo Henrique. O nível de extermínio tem sido muito forte. Brumadinho também, no primeiro ano tem um dado no município que mais de 100 pessoas tiraram sua vida. Olha só. Ou seja, está tudo ligado, né? Um problema de depressão muito forte. Depressão, tirar coração, o projeto de vida das pessoas impacta fundamentalmente, né, o ânimo de viver. E, portanto, o Revida vem nesse sentido também. E nós juntos construímos uma força coletiva que nos dê esperança de um dia restaurar a nossa vida, as nossas comunidades e o nosso belo querido Rio Doce. Pois é. Paulo, você quer mais um dedinho de prosa no finalmente? Eu acho que né, convocar as pessoas puderem comparecer, né, no dia 26, a partir de 9h30 da manhã, na Assembleia Legislativa, essa agenda que o Joseli trouxe, que é uma agenda de todos nós. Acho que todas essas questões se comunicam, estão interligadas, né? O ataque também pela privatização das nossas estatais, também vão estar fazendo essa luta lá, né? E em defesa, né, de tudo que é público no nosso estado e que é para a população trabalhadora. Então, fazer mais uma vez aí esse chamado, é importante todos nós participarmos. Então, olha, gente, com as palavras aqui do Paulo, a gente vai finalizando.
Eu quero aproveitar, Paulo, que a gente gosta de fazer aqui uma homenagem ou lembrar aqueles que estão conosco que precisa de uma força, de um axé. Então, a gente vai terminar o nosso programa com a linda música O Show Tem Que Continuar, da Leci Brandão. Isso aí, eu queria lembrar de outra pessoa que é muito importante, Sim. que também está passando por um tratamento, né? A professora Analise, que já esteve aqui com a gente, uma educadora que é um exemplo, né, de luta para nós, de luta pela educação, e vá para ela também e para todos que precisam dessa música nesse momento. Maravilha, Paulo. Então, um abraço para você, Analise Silva. Estamos na torcida para sua pronta recuperação. Vamos à luta, pessoal. Um abraço, gente.